Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Prepare-se para mais uma história emocionante, feita com todo carinho para você. Então é isso, disse Paula, abraçando o marido pela última vez. Você vai embora de novo. Você sabe que é por causa do trabalho, respondeu André, beijando-a na bochecha. Não estou contente com isso. Também queria passar mais tempo com você e com o Miguel, mas é uma viagem importante. O chefe falou em promoção, se conseguirmos expandir as entregas para fora da região. Eu entendo, suspirou Paula, desfazendo o abraço. Só queria que, pelo menos uma vez, a gente fizesse algo juntos como antes. Ir ao cinema, ao teatro, ou só dar uma volta no parque. A gente vai. Prometo. Assim que eu voltar, garantiu ele. Não fica triste. Vou ligar todos os dias. E você também, viu? Não fica até tarde demais no hospital. Eu te conheço. Tá bom, respondeu ela, tentando sorrir. Se cuida. André assentiu e caminhou até o táxi que acabava de chegar. Paula observou o carro desaparecer ao longe, com um nó na garganta e um vazio se instalando no peito. Quando isso vai acabar? Murmurou, entrando em casa. Será que um dia a gente ainda vai ser uma família de verdade, e não só dois estranhos dividindo o mesmo teto? A sala estava silenciosa. Miguel estava na chácara com a avó, e André, mais uma vez, havia priorizado o trabalho. Paula foi até a janela e olhou os vasos de flores no parapeito. As cores vivas e as folhas verdes sempre lhe traziam um pouco de consolo. Já devia ter replantado vocês faz tempo, mas nunca sobrava tempo. Acho que hoje dá. Lembrou dos vasos maiores que havia comprado. Agora que estava sozinha, cuidar das plantas parecia uma boa forma de se distrair. Vamos começar, meu querido? Disse, pegando um dos vasos. Devem estar cansados desse cantinho apertado. Com cuidado, tirou a planta do vaso antigo e a colocou no novo, mais espaçoso. Depois, regou e voltou a posicioná-la no parapeito. Pronto. Bem melhor assim. Cresça forte e bonito, disse, encarando a planta com carinho. Pegou o segundo vaso e repetiu o processo. Cuidar das flores a acalmava, ajudava a aliviar a mente. Trabalhar como médica do sono era tão desgastante quanto qualquer outra especialidade. Muita gente subestimava os distúrbios do sono, mas, como dizia a diretora da clínica, muitas doenças começam aí. Ai, como vocês estão lindos! Continuem me alegrando com essas cores, disse, sorrindo. Ela tinha o hábito de conversar com as plantas como se fossem pessoas. Talvez seja bobagem, mas me faz bem. São meus amiguinhos verdes, pensava. Restava apenas mais uma planta, uma espécie exótica, de folhas grandes e espessas, que Paula havia ganhado de uma amiga cerca de 2 meses antes. É para você, disse Natália, entregando o vaso. Ela é diferente. Achei a sua cara. Um conhecido trouxe da América do Sul. Nossa! Obrigada, respondeu Paula, encantada. É realmente linda. Com cuidado, ela começou a replantar a planta exótica. Mas assim que afastou a terra das raízes, algo estranho chamou sua atenção. O que é isso? Sussurrou, ao ver um objeto envolto em plástico, enterrado logo abaixo do caule. Olhou mais de perto e ficou paralisada. Era uma microcâmera do tamanho de um botão, posicionada diretamente para cima, como se estivesse filmando. Não pode ser. Com as mãos trêmulas, retirou o objeto e o examinou. Era moderno, aparentemente capaz de gravar vídeo e áudio. Foi a Natália, murmurou, sentindo um aperto no peito. Mas por quê? O que eu fiz? Isso só pode ser um pesadelo. 1000 perguntas invadiram sua mente. Será que Natália queria sabotar seu casamento com André? Estaria espionando para conseguir alguma prova contra eles? Câmeras assim eram usadas para isso. Mas quem faria algo assim com ela? Era apenas uma médica especializada em distúrbios do sono. Não tinha nada a esconder. Ou será que vinha de algum paciente? Um colega? Paula sentiu as mãos suarem. Era só o que me faltava, murmurou, passando a mão no rosto. Talvez fosse o acúmulo de cansaço. Chegava a ser irônico. Uma médica do sono com insônia. Como ajudar os outros, se nem ela conseguia dormir direito? Com tristeza e revolta, pegou o celular e ligou para a amiga.
Natália. Oi. É a Paula. Oi. Tudo bem? Como estão o Miguel e o André? No geral, tudo certo. Miguel está com a minha sogra na chácara, e o André viajou a trabalho. Nath, preciso muito falar com você. É sério. O que houve? Lembra da planta que você me deu no Dia da Mulher? Claro. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Ela murchou? Às vezes é por causa da rega. Me disseram que essa espécie não gosta de água direto nas raízes. É melhor borrifar. Não é isso. Hoje resolvi replantar, e encontrei uma câmera escondida no vaso. Houve um silêncio do outro lado da linha. O quê? Perguntou Natália. Por fim. Uma câmera, Natália. De vigilância. Estava enterrada na terra. Mais silêncio. Paula. Que história é essa? Que câmera? Eu não sei do que você está falando. Para com isso, Natália, retrucou Paula, com a voz tensa. Você me deu essa planta. Tinha uma câmera escondida nela. Você sabia? Sim. Paula. Não. Eu não sabia de nada, juro por tudo. Eu nunca faria isso com você. Então me diz, se não foi você, quem mais teria interesse em me vigiar? Eu não sei. Chorava Natália. Alguém quer nos colocar uma contra a outra. Ah, claro. E quem seria esse alguém? Isso é absurdo. Eu preciso fazer alguma coisa. Não posso simplesmente deixar passar. Mas quem faria isso? Por quê? O que eu fiz de tão grave? Paula, eu realmente não sei. Mas deve ter algum engano aí. Tenho certeza disso. Paula ficou em silêncio, dividida entre a desconfiança e a vontade de acreditar. Não sabia o que pensar, muito menos o que fazer a partir daquele momento. Paulinha, por favor, acredita em mim, implorava Natália. Eu sou sua amiga. Nunca faria nada que te machucasse. Eu não sei mais o que pensar, Natália. Depois a gente se fala. Ela desligou e ficou ali, sentada, encarando a pequena câmera que agora estava dentro da gaveta aberta. Será que devo ligar pro André? Pensou. Mas logo afastou essa ideia. Definitivamente, não era o momento de entrar em pânico. André estava em viagem de trabalho, e o mínimo que ela podia fazer era não levar problemas para ele agora. Paula fechou a gaveta, vestiu sua calça favorita e saiu do apartamento. Esse dia promete, pensou com um suspiro, enquanto caminhava até o ponto de ônibus. Apesar de ter carro, ela sempre preferia deixá-lo em casa quando podia. Preocupava-se com o meio ambiente e acreditava que pequenas escolhas podiam fazer a diferença. A demanda no hospital havia crescido muito nos últimos tempos, e quase todos os pacientes com a mesma queixa, dificuldade para dormir. Ou pior, uma insônia completa. Ao se aproximar da parada lotada, Paula mergulhou em pensamentos. Uma lembrança de 6 meses atrás veio com força. Já se passaram 6 meses, e tanta coisa mudou desde então, refletiu, recordando o dia em que conheceu Verônica. O ônibus chegou, e ela se acomodou perto da janela. O trajeto até o hospital parecia mais longo do que nunca. Como será que está a Verônica? Faz tempo que não nos falamos. Precisamos marcar um café, pensou, observando os prédios desfilarem pela janela. Logo lhe veio à mente o momento exato em que se viram pela primeira vez, naquele mesmo ônibus. Moço, por favor, eu esqueci a carteira em casa. Não tenho como pagar a passagem. Se quiser, deixe o meu documento como garantia, dizia uma moça, aflita. Me desculpe, mas não posso fazer nada, respondeu o cobrador com grosseria. Se tá sem dinheiro, nem devia ter saído de casa. Vai ter que descer. E se insistir, chamo a polícia. Aqui é assim. Cada espertinha como você me rende ponto. Só tô fazendo meu trabalho. Paula virou-se e viu um homem de meia-idade, encarando de cima uma jovem vestida com saia longa, blusa de mangas e um lenço colorido na cabeça. Espere, disse Paula, se levantando. Eu pago a passagem dela. O fiscal torceu a boca, contrariado. E a sua, já pagou? Paula tirou a carteira e entregou o valor de 2 passagens. Aqui está. Agora, por favor, deixe a moça em paz. O senhor está tratando as pessoas como criminosas. Já passou da hora disso mudar. O homem pegou o dinheiro resmungando. Paula se voltou para a jovem. Está tudo bem? A moça olhou para ela com os olhos cheios de gratidão.
Muito obrigada. Esqueci mesmo a carteira. Por favor, não pense mal de mim. De forma alguma, respondeu Paula, sorrindo. Isso pode acontecer com qualquer um. Me chamo Verônica, disse a moça, estendendo a mão. Sou Paula. Médica. Especialista em distúrbios do sono. Verônica arqueou as sobrancelhas. Surpresa. Especialista em quê? Em distúrbios do sono, repetiu Paula, sorrindo. Cuido de pessoas que não conseguem dormir direito. Ah, entendi. De certa forma, eu também lido com isso. Deus me permite entender alguns sonhos. Claro, sempre com base na fé e na experiência. Tenho um dom espiritual desde pequena. O ônibus passou por um buraco e chacoalhou, arrancando resmungos dos passageiros. Paula então saiu dos pensamentos e voltou a olhar pela janela. É curioso como o destino une as pessoas. Se não fosse aquele dia no ônibus, eu nunca teria conhecido a Verônica. E sinceramente, não sei como estaria lidando com tudo sozinha. Nos últimos meses, Verônica passou a ajudá-la com alguns casos, especialmente interpretando sonhos mais confusos dos pacientes. Sua sensibilidade espiritual, guiada pela fé, muitas vezes levava Paula a conclusões que talvez não alcançasse sozinha. Claro que é tudo de forma informal, explicava Paula ao marido. A gente sabe que médicos não devem se basear em intuições ou revelações. Mas, se está ajudando, por que não? Você que sabe, respondeu André, sem esconder o incômodo. Mas, sinceramente, eu não me envolveria com essa tal de Verônica. Essas coisas, espirituais, me deixam desconfortável. O ônibus parou no ponto certo, e Paula desceu apressada, indo direto para o hospital. Cumprimentou com um aceno a enfermeira da recepção e seguiu pelos corredores. A lembrança da câmera escondida foi perdendo espaço nos pensamentos. Ela precisava focar no trabalho. Ao entrar na sala de atendimento, viu Lena, a enfermeira, já deixando tudo pronto para os primeiros pacientes. Bom dia, doutora Paula, disse ela com um sorriso. Hoje o dia promete. A agenda está cheia. Bom dia, Leninha, respondeu Paula, tentando disfarçar o cansaço. Então vamos lá, cuidar das vidas. Lena a observou com atenção. A senhora tá diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem, respondeu Paula, desviando o olhar. Só um pouco, cansada. A senhora também precisa descansar, viu? Disse Lena com gentileza. Obrigada, eu sei, respondeu Paula. Lena abriu a porta da sala e chamou a próxima paciente. Uma senhora entrou devagar. Bom dia, cumprimentou ela. Eu simplesmente não consigo dormir à noite. Bom dia, respondeu Paula, folheando o prontuário. O que exatamente tem te incomodado, dona Ana? Ai, doutora, nem sei por onde começo. O problema são os pesadelos. Sonhos estranhos demais. Pode me contar, encorajou Paula. Eu vejo fotos da família, uma torta na mesa, uma música estranha tocando, e acordo apavorada. É sempre a mesma sensação de angústia. E como está sua vida hoje? Tem passado por algum momento difícil? Perguntou a médica com delicadeza. Ah, doutora, quem vive em paz hoje em dia? Meu marido faleceu faz 1 ano. Meus filhos moram longe, fico sozinha. Acho que é isso que me deixa tão ansiosa. Tente tomar leite morno com mel antes de dormir, sugeriu Paula. Ajuda a relaxar. Já tentei de tudo, disse Ana, balançando a cabeça. Nada resolve no meu caso. Então vou receitar um calmante leve, só para ajudar a iniciar o sono, sem risco de dependência, explicou Paula, escrevendo a receita. Mas lembre-se, isso é só uma medida temporária. O ideal é tratar a causa verdadeira. E pelo que vejo, está ligada à saudade e à solidão. Se a senhora conseguisse passar um tempo com seus filhos, acho que seu coração descansaria melhor. Pense com carinho nisso. Obrigada, doutora. Pelo menos é alguma coisa, disse a senhora, levantando-se. No fim, todos precisam de ajuda, mas nem todos estão dispostos a aceitá-la, murmurou Paula, lançando um olhar rápido para o relógio. A gente se acostuma com esse ritmo maluco e nem percebe o quanto está exausto. E eu aqui, receitando remédio e dando conselhos que poucos seguem. Lena assentiu em silêncio, compreendendo.
O dia seguiu com uma maratona de atendimentos. Paula se esforçava para manter a concentração, mas sua mente voltava sempre àquela câmera escondida e à possível traição vinda de alguém tão próximo. Acho que devia ligar para Verônica, pensou. Só ela mesmo para me ouvir agora, concluiu. Quando o expediente finalmente terminou, Paula deixou o consultório com o corpo e a cabeça pesados. Por hoje é só, Lena. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, doutora. A senhora está precisando descansar. Já pensou em tirar uns dias? Tem tantas horas acumuladas. Deixa para depois. Prefiro juntar tudo e tirar nas férias, respondeu Paula, forçando um sorriso. Como quiser. Até amanhã. Do lado de fora, Paula caminhou até o ponto de ônibus. Teve sorte. O ônibus chegou na hora certa, como se a esperasse. Seu celular vibrou. Era uma foto enviada por Dona Emília. Miguel, no quintal, posava sorridente ao lado de uma moita de framboesas carregadas de frutos maduros. Paula sorriu e respondeu com um coração e um emoji carinhoso. Depois de pensar um pouco, encaminhou a imagem para André. Talvez ele também se alegrasse. No trajeto, ligou para Verônica. Oi, Verônica. Sou eu. Já estou a caminho. Podemos nos encontrar naquele nosso lugar? Preciso te contar uma coisa. Te explico melhor pessoalmente. Claro, estarei te esperando, respondeu a amiga com serenidade. Paula desligou e suspirou fundo. O cansaço pesava nos ombros, e sua mente só queria uma pausa. Assim que o ônibus parou, desceu e seguiu com passos apressados até o pequeno café onde sempre se encontravam. Espero que ela já esteja lá, pensou. Se não, vou acabar dormindo na mesa. Bela especialista em sono, sapateiro com o sapato furado. Entrou e logo avistou Verônica num canto. Como sempre, usava roupas coloridas e acessórios chamativos, mas o que realmente chamava atenção era sua expressão tranquila e acolhedora. Paula, disse Verônica, abrindo um sorriso. Que bom te ver. Mas, o que houve? Você está tão pálida. Paula se aproximou e sentou-se à frente da amiga. Preciso te contar uma coisa séria. Mas, por favor, não ria. Pode parecer loucura. Tô achando que tô ficando paranoica. Fala logo, mulher. O que aconteceu? Paula respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Hoje, enquanto eu replantava umas flores. Flores? Interrompeu Verônica, sem entender. As que ganhei da Natália. Lembra? Uma amiga da época da faculdade. Ah, sim, claro. Pois é. Quando fui replantar uma delas, encontrei uma câmera escondida dentro do vaso. Estava enterrada na terra, bem abaixo da planta. Os olhos de Verônica se arregalaram. Uma câmera? Na sua casa? Como assim? Quase ninguém vai lá. De onde veio isso? Não faço ideia. Também estou em choque. Tem certeza de que era uma câmera mesmo? Vai que era só um enfeite ou algum dispositivo para cuidar da planta? Não, Verônica. Eu sei o que vi. Tinha uma lente, uma luzinha minúscula. Era uma microcâmera, igual às que usamos no hospital, com consentimento dos pacientes, claro. Verônica levou as mãos ao peito, assustada. Meu Deus! Que situação! E me diz uma coisa, você contou para alguém sobre os nossos encontros? Claro que não. Respondeu Paula, ofendida. Você acha que eu seria tão descuidada? Ninguém sabe que você me ajuda com os pacientes. Isso é só nosso. Verônica pareceu relaxar um pouco. Certo. Então quem poderia estar por trás disso? E essa sua amiga? Será que sabe de alguma coisa? Eu falei com ela, disse Paula. Jurou de pés juntos que não fazia ideia. Então, quem mais? Paula olhou para a amiga, desesperada. Não sei, Verônica. Estou completamente perdida. Verônica franziu a testa, pensativa. Espera. E o seu marido? E a mãe dele? O André e a Dona Emília? Reagiu Paula, surpresa. Que ideia é essa? Por que fariam algo assim? Paula, não descarta nada. Eu convivo com todo tipo de gente, ouço histórias inacreditáveis. Já vi caso de sogra que colocou escuta na casa da nora. E marido que escondeu rastreador na bolsa da esposa. Isso é doentio, murmurou Paula, balançando a cabeça.
O André me ama. E a mãe dele sempre foi carinhosa comigo. Isso tudo, câmera escondida, espionagem, parece coisa de filme. Eu sei, respondeu Verônica. Mas talvez seja o caso de considerar todas as possibilidades. Vai que tem alguém bem próximo com algo a esconder? Paula ficou pensativa. Nunca havia desconfiado do marido ou da sogra. Mas, de fato, o clima entre eles tinha mudado. André vivia ocupado, e Dona Emília não perdia a chance de criticá-la, dizendo que ela deixava a família de lado. Talvez você tenha razão, sussurrou Paula. Pode ser que eu esteja ignorando algo óbvio. Fica atenta, Paulinha. Não confie cegamente em ninguém. Nem em mim, se for o caso. Nesse momento, uma lembrança inquietante veio à tona. Verônica, tem um sonho que tenho tido há 2 semanas. É sempre o mesmo. E, por mais que eu seja médica, especialista em sono, não consigo entender o que ele quer dizer. Que sonho é esse? Perguntou Verônica. Eu vejo um carro caindo de uma ponte, direto num rio. O carro é escuro, não reconheço o modelo, mas a placa parece nítida no sonho. Só que nunca consigo lembrar dos números quando acordo. E depois sinto um cheiro forte de maçã com baunilha. Verônica franziu a testa. Isso é curioso. E o que você sente? Não sei explicar. Me deixa angustiada. O cheiro de maçã parece algo antigo, talvez uma lembrança. E a baunilha me passou uma sensação de casa, de proteção. E o carro? Não sei. Tive uma impressão ruim. Como se algo tivesse se quebrado. Pode ser uma perda, uma queda, não necessariamente com você, mas com alguém próximo. É como se algo estivesse vindo à tona. Algo que estava escondido. Será que isso tem a ver com a câmera? Perguntou Paula. É bem possível. Pode ser que alguém esteja tentando trazer algo do passado à tona, para te atingir de alguma forma. Eu queria tanto lembrar da placa. Exclamou Paula. Toda vez ela escapa. Acordo no meio da noite com os números girando na cabeça, como se fosse um caleidoscópio. Talvez a gente consiga lembrar juntas, sugeriu Verônica, pousando a mão sobre a dela com delicadeza. Agora deixa eu fazer o papel de médica, tá bom? Disse ela. Fecha os olhos e tenta relaxar. Imagina a cena de novo. O que você vê? O que sente? Paula fechou os olhos, tentando reconstruir o sonho. A imagem de um rio caudaloso e uma ponte surgiu em sua mente. De repente, um carro despencava. Um sedã escuro, murmurou. Mas a placa está borrada. Não consigo ver com clareza. Concentra na cor do carro, orientou Verônica, com calma. Escuro. Mas que tom? Preto, azul, verde. Azul marinho. Quase preto, mas com um brilho azulado. Certo. E a primeira letra da placa? O que te vem à mente? Paula ficou em silêncio por alguns segundos. K. Acho que é K. Fica tranquila. Sem pressa. Deixa vir. Depois de um tempo, Paula murmurou. M. KM. Repetiu Verônica. Perfeito. E os números? Consegue ver algum? 6. Não. Espera. O segundo é 8. KM8. Agora vejo um 6. KM86. Tá quase. Faltam 2. Paula franziu a testa, se esforçando. De repente, abriu os olhos com um brilho determinado. 3. 2. Consegui. Tem certeza? Absoluta. É KM8632. Verônica pegou um guardanapo da mesa e anotou rapidamente. Eu vou tentar descobrir de quem é esse carro. Como assim? Perguntou Paula, surpresa. Conheço alguém na polícia. Talvez ele possa ajudar. Verônica, não sei o que faria sem você. Não precisa agradecer. Somos amigas. E, de certa forma, colegas também. Pode sempre contar comigo. Verônica a olhou nos olhos com seriedade. Mas, Paula, fica atenta. Quem colocou aquela câmera quer alguma coisa. E pode não parar até conseguir. Eu sei. Mas preciso descobrir a verdade. Preciso saber quem está por trás de tudo isso. Ela apertou firme a mão de Verônica. Obrigada por tudo. Paula se levantou e saiu do café. Lá fora, a noite já havia caído.
A cidade pulsava em luzes, buzinas e sons distantes, mas nada disso parecia importar. Seu pensamento estava fixo em uma única pergunta: quem colocou aquela câmera escondida em sua casa? Teria sido André? Ou Dona Emília? Não pode ser, pensava. Pessoas tão próximas, seriam mesmo capazes de uma traição assim? Ela sabia que precisava conversar com o marido, encarar a situação. Mas se fosse ele, como confiar de novo? Ou será que sou eu que estou exagerando? Ao chegar em casa, decidiu afastar as dúvidas. Precisava descobrir a verdade. Assim que abriu a porta, ouviu uma voz familiar. Olha só quem chegou. A mamãe. Paula entrou na sala e encontrou Dona Emília sentada no sofá com Miguel no colo. Dona Emília, disse, surpresa. Pensei que só viesse amanhã. Eu também. Mas resolvi trazer o Miguel hoje. Ele ficou muito tempo no sol e acabou se queimando, explicou a sogra. Paula se aproximou e observou os ombros do filho, avermelhados e sensíveis. Ai, meu amor, como isso aconteceu? Ah, você conhece ele, né? Corre pra lá e pra cá feito um foguete, respondeu Dona Emília. Não consegui segurar o danado por muito tempo. Entendi, disse Paula, abraçando o menino. Vamos passar um creme. Vai melhorar rapidinho. Ela se virou para a sogra. Vem comigo até a cozinha. Vou fazer um chá. Você está com uma carinha estranha hoje, comentou Dona Emília, observando-a com atenção. Foi o plantão? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Só estou meio cansada, respondeu Paula, tentando disfarçar. Se quiser conversar, tô aqui. Pode confiar em mim. Obrigada. De verdade, está tudo certo, respondeu ela, servindo chá com alguns doces. São de ontem, mas ainda estão bons. Obrigada, minha filha. Paula pegou o creme no armário e foi até o quarto com Miguel. Vamos cuidar desses ombrinhos agora. Aplicou o creme com delicadeza. Prontinho, meu amor. Vai aliviar rapidinho. Obrigado, mamãe. Você é tipo uma bruxa boa. Esse creme parece uma poção mágica, igual do desenho. Ah, você e essa imaginação, disse ela, rindo. Agora vai brincar um pouco. Vou conversar com a vovó. Ela voltou para a cozinha. O sítio tá um caos, reclamou Dona Emília. Cerca caída, telhado pingando, e o André não tem tempo para nada. Vive mergulhado no trabalho. Eu sei. Ele tá num momento complicado. Essa viagem foi exigência do chefe. Estão cogitando promovê-lo. Tomara que venha coisa boa. Tomara mesmo. Porque eu sozinha não dou conta de tudo aquilo lá. Paula respirou fundo e tomou uma decisão. Foi até a sala, abriu a gaveta e tirou a câmera. Caminhou até a mesa e a colocou bem na frente da sogra. Dona Emília se assustou e quase deixou a xícara cair. Encara o objeto como se fosse algo estranho. Depois olhou para Paula. O que é isso? Paula observou com atenção cada reação. Havia surpresa genuína. E também medo. Nada de dissimulação. Dona Emília, isso é uma câmera escondida. Eu encontrei dentro de um vaso, aqui em casa. A sogra permaneceu paralisada. Uma câmera. Mas, do que você está falando? Eu não entendo. Paula percebeu que ela estava realmente chocada. Sua expressão e o tom de voz não deixavam dúvida. Inspirou fundo e suavizou o tom. Me desculpe se assustei. Eu precisava desabafar. Tô confusa demais. Dona Emília, mais calma, tocou sua mão com carinho. Não se preocupe, minha filha. Quando o André voltar, ele vai cuidar disso. Ele é muito esperto. Vai dar um jeito. Paula viu nos olhos dela compaixão verdadeira. Obrigada, disse, emocionada. Naquele instante, teve certeza, Dona Emília não estava envolvida. Sua reação havia sido sincera demais para ser fingida. Ela nem entendia dessas tecnologias. Paula se levantou. Me perdoa. Eu não devia ter desconfiado da senhora. Tava desnorteada. Imagina, minha filha. Não se culpe, respondeu a sogra com doçura. Eu entendo. Só não esquece, você é forte. E vai sair dessa. Paula assentiu, lançando um olhar rápido para a câmera sobre a mesa. Restava apenas um suspeito, o próprio marido.
Sabia que seria uma conversa difícil, mas não dava mais para adiar. Precisava encarar. Vou ligar pro André. Claro, respondeu Dona Emília. Fica tranquila, eu fico com o Miguel. Aliás, já está tarde. Melhor eu dormir aqui hoje. Os ônibus pararam, e pagar táxi a essa hora é um absurdo. Paula saiu da cozinha e foi até a sacada. O ar da noite bateu em seu rosto, trazendo um pouco de lucidez. Pegou o celular e discou o número do marido. O coração batia acelerado. 1 toque. 2. Atende, André, sussurrou, mordendo o lábio. Finalmente, a voz dele surgiu do outro lado da linha. Alô? Disse com impaciência. Ao fundo, dava para ouvir música alta e risadas. Oi, André, disse ela, tentando manter a voz firme. Paula, aconteceu alguma coisa? O Miguel tá bem? Minha mãe? Estão bem. Mas eu preciso falar com você. É importante. Paula, agora não dá. Tô no meio de um compromisso. Me liga amanhã, tipo 9 da manhã. Tô sem cabeça agora. Não, André. Não pode esperar. Eu preciso te contar uma coisa agora. Ele soltou um suspiro irritado. O que foi agora? Ela respirou fundo. Encontrei uma câmera escondida. Dentro da nossa casa. Do outro lado, o silêncio foi imediato. Câmera? Que câmera? Onde? Dentro de um vaso de planta. Você tá de brincadeira? Reagiu ele, exaltado. O tom era ríspido, quase sarcástico. Câmera escondida? Que loucura é essa? Eu nunca coloquei nada disso aí. Não grita comigo, disse Paula, com firmeza. Isso é sério. E eu lá tenho tempo para essas paranoias. Ligar no meio da noite para falar de bobagem? Isso não é bobagem. Rebateu ela. Tem alguém espionando a gente. Sei lá o que tá acontecendo nessa tua cabeça, mas resolve isso sozinha. Liga para sua amiguinha, a Natália. Foi ela que te deu a planta, não foi? Fala com ela. Aposto que morre de inveja de você desde sempre. Imagina só, você casada com um empresário bem-sucedido. Então quer dizer que você não sabe de nada? Perguntou Paula, com a voz trêmula de raiva. Saber o quê, Paula? Você tá delirando. Sério, quem tá precisando de ajuda médica aqui é você. Vive desconfiando de tudo, sempre inquieta. Passa o dia cuidando dos outros, mas parece que esqueceu de si mesma. Tá completamente fora de si. Você não acredita em mim? Eu tô esgotado dessas suas crises. Trabalho 16 horas por dia para sustentar você e o Miguel. E no fim, ainda tenho que aguentar essas suas teorias malucas. André, você não era assim, disse Paula, lutando contra o choro. O que aconteceu com você? Por que ficou tão diferente? Nem me dá flores mais no meu aniversário. Foi morar em outro quarto. Isso pra você é normal? Eu não mudei. Quem mudou foi você. Vive de cara fechada, só reclama, desconfia até da própria sombra. Eu me cansei. Um silêncio pesado caiu. O coração de Paula apertava no peito. Você tá com outra pessoa? Perguntou, quase num sussurro. Do outro lado, silêncio. Responde. Gritou. Você tá me traindo? Foi então que ouviu um beijo, seguido por uma risada feminina. Seu corpo paralisou. André, quem tá aí com você? Perguntou, sem ar. Uma voz suave e provocante sussurrou do outro lado da linha. Vem, amor. Não demora. Paula congelou. Não podia acreditar no que acabou de ouvir. Segundos depois, a ligação caiu. O silêncio foi substituído por bips curtos e frios. Ela permaneceu parada na sacada, imóvel. Tudo havia ruído ao seu redor. O homem que amava era um traidor. As lágrimas escorriam sem trégua. Como ele pôde fazer isso comigo? Por quê? Sussurrava entre soluços, tentando respirar. Cambaleando como se o chão tivesse sumido, deixou a sacada e entrou na sala. A única coisa que pulsava em sua mente era a dor de ter sido enganada, descartada. Dona Emília assistia à TV, e ao ver o estado da nora, levantou-se alarmada. Paulinha, o que aconteceu? É com o André? Paula apenas a olhou. O rosto molhado, o olhar devastado.
Sem dizer uma palavra, virou-se e foi para o quarto, tapando o rosto com as mãos. Paula, fala comigo. O que houve? Insistiu a sogra, indo atrás dela. Mas Paula não respondeu. Entrou no quarto, trancou a porta e se jogou na cama, afundando o rosto no travesseiro. Chorou a noite inteira, sem pregar os olhos por um segundo. Ficou ali, imóvel, envolta na escuridão, mergulhada em tristeza. Chorava por tudo que havia perdido, o amor que acreditava ter, a família que havia construído, a vida que agora desmoronava. Depois de tudo, até a história da câmera parecia pequena. Não importava mais quem a vigiava, nada doía tanto quanto a traição. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria, como se refletisse o que ela sentia por dentro. A insônia deixou marcas, olhos inchados, vermelhos, feições abatidas. Na cozinha, encontrou Dona Emília preparando o café. Bom dia, disse a sogra, tentando soar acolhedora. Fiz um mingau para você. Precisa comer alguma coisa. Obrigada, respondeu Paula, sentando-se. Mas estou sem apetite. Pelo menos um pouquinho, filha. Você precisa de forças. O dia vai ser difícil. Paula tentou levar uma colher à boca, mas não conseguiu engolir. Dona Emília, tomei uma decisão, disse, afastando o prato. Vou me divorciar. O rosto da sogra mudou na hora. O quê? Vou pedir o divórcio, repetiu Paula, com firmeza. Não posso continuar vivendo assim. Não consigo perdoar uma traição. Dona Emília se sentou devagar, levando as mãos à cabeça. Paulinha, pensa bem. Vocês têm um filho. Já pensou o que isso vai significar para ele? Eu achei que a gente se amava, respondeu Paula, com a voz embargada. Mas agora vejo que não. O André me traiu. E eu não vou viver ao lado de alguém que me desrespeita. Ai, minha filha, não faz isso, suspirou a sogra. Todo homem tem seus momentos. Bons, ruins, todos eles acabam procurando outra. Você tem que perdoar o André. Esquecer isso e seguir em frente. Uma mulher sábia segura a casa. Mas eu não quero ser sábia, respondeu Paula com firmeza. Eu quero ser feliz. Você vai acabar cometendo um erro terrível, exclamou Dona Emília. Vai destruir sua família, afastar seu filho do pai. Estou protegendo Miguel de alguém que nunca se importou de verdade. Ele nunca leva o filho na escola, nunca ajuda nas tarefas. Vive dizendo que Miguel é lento, que puxou a mim. E o que tem de errado comigo? Sou médica, estudei, lutei muito. Tenho orgulho de quem sou. Dona Emília ergueu as mãos, como quem se rende. Tá bom, não precisa se exaltar. Sabe, o pai do André também era mulherengo. Mas eu aguentei. Porque essa é a vida da mulher. Esses romances de conto de fadas só funcionam nos livros. Na vida real, a gente aprende a suportar. Paula balançou a cabeça, decidida. Não. Eu não vou viver uma mentira. Tenho o direito de ser feliz. E se for preciso, recomeço do zero. Dona Emília permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para Nora com um misto de tristeza e decepção. Sabia que, naquele momento, seria impossível fazê-la mudar de ideia. Não vou te julgar, disse por fim. A vida é sua. É você quem decide. Mas você sabe o que eu penso. Ela se levantou. Vou indo. Obrigada por me ouvir, disse Paula com sinceridade. Dona Emília se aproximou e a abraçou pelos ombros. Se cuida, minha filha. Vai que ainda dá tempo de consertar. Com essas palavras, saiu. Paula ficou parada, olhando pela janela, com o coração em pedaços. Sabia que o divórcio não traria dor apenas para ela, mas também para a Dona Emília. Nesse momento, o celular tocou. Ao olhar a tela, viu o nome de Verônica. Oi, Verônica. Bom dia. Paulinha. Oi, respondeu a amiga, com a voz tensa. Preciso te contar uma coisa. Consegui informações sobre a placa do carro do seu sonho. E o que você descobriu? Perguntou Paula, prendendo a respiração. A placa existe mesmo. É de um sedã azul escuro. Mas, infelizmente, tem algo errado? Interrompeu Paula, sentindo um arrepio. Esse carro sofreu um acidente há 5 meses, contou Verônica. Caiu de uma ponte direto no rio.
O motorista morreu. Paula ficou paralisada. O nome dele era Rafael Menezes, continuou Verônica. Jovem empresário, 30 anos. Segundo consta, se afogou. O corpo nunca foi encontrado. Estava com uma quantia alta em dinheiro, indo fechar uma compra para a empresa. Rafael Menezes, murmurou Paula, atordoada. Acho que nunca ouvi esse nome. Imagino como deve estar se sentindo. Mas eu precisava te contar, disse Verônica. Obrigada, respondeu Paula, tentando manter o controle da voz. Espera. Tem mais uma coisa. Descobri onde ele trabalhava. Verônica fez uma pausa. Em qual empresa? Insistiu Paula. Fala logo, Verônica. Ele era gerente de confiança na Global Trade. Paula sentiu o chão sumir sob seus pés. Global Trade. Sussurrou. Mas é onde o André trabalha. Sim, Paula. Ele trabalhava com seu marido. Um silêncio pesado se instalou. Paula não conseguia reagir. A mente rejeitava aquela sequência de coincidências. Rafael Menezes. O carro escuro. A ponte. O cheiro de maçã com baunilha. A empresa do André. O que tudo isso quer dizer? Pensava, tonta. E por que o André nunca mencionou a morte de um colega? Esperar sinceridade de quem já me trocou por outra. Que ingenuidade, pensou, com amargura. Nada mais parecia coincidência. Tudo estava, de algum modo, conectado. Obrigada por investigar, Verônica, disse ela, com a voz baixa. Depois te ligo. Tá bem. Mas não desanima. Acho que as coisas ainda vão se encaixar. Paula desligou e se sentou, sentindo as pernas fraquejarem. As palavras de Verônica ecoaram em sua mente. Talvez alguém esteja tentando reviver algo do passado, para te atingir. Mas quem faria isso? E por quê? Mesmo que encontrasse uma resposta, o que isso mudaria agora, com o divórcio tão próximo? Foi então que Miguel entrou na cozinha, coçando os olhos de sono. Mãe, faz omelete para mim? Claro, meu amor, respondeu Paula, forçando um sorriso. Já vai sair. Ela pegou os ovos, o leite e o queijo da geladeira. Seus movimentos eram automáticos, mas a mente estava longe. Mãe, o que é isso? Perguntou Miguel de repente, abrindo um dos armários. Paula levou um susto. Tinha se esquecido completamente da câmera escondida. O quê? Isso aqui, respondeu ele, tirando a minúscula câmera do armário. Paula congelou. Miguel a olhava, curioso, mas com certo receio no olhar. A senhora descobriu de onde veio isso? Ela observou com atenção, e soube, na hora, ele sabia de alguma coisa. Miguel abaixou o olhar e começou a mexer nervosamente na barra do pijama. Você sabe o que é isso, não sabe? Perguntou Paula, com firmeza, mas com calma. O menino ficou em silêncio. Miguel, me responde. Você já viu isso antes, não viu? Ele fungou e, sem levantar os olhos, sussurrou. Isso aí, quem me deu foi um vovô. O coração de Paula disparou. Que vovô? As palavras vinham com dificuldade. Cada sílaba parecia pesar. O seu Paulo Trovão, disse ele, hesitante. O zelador. Aquele novo, que começou a trabalhar no prédio faz pouco tempo. Ele mora lá embaixo, no porão. Lá tem tipo uma oficina. Um arrepio percorreu o corpo de Paula. O que um velho zelador queria com sua família? E por que entregar uma câmera a uma criança, para que fosse colocada dentro de um vaso? E o que ele te disse, Miguel? Perguntou, tentando manter a calma, apesar do turbilhão por dentro. As mãos de Paula estavam suando. O que ele te falou sobre essa câmera? O vovô Paulo disse que era um jogo, respondeu o menino, com os olhos cheios d'água. Que era segredo e que eu não podia contar para ninguém. Jogo? Que tipo de jogo é esse? Perguntou Paula, tentando manter o controle. E o que você tinha que fazer com a câmera? Ele falou para eu colocar no vaso de planta da janela. Só isso. Depois ele ia pegar de volta e me dar uns doces e uns bichinhos de madeira. Ele faz uns bichinhos bem legais. Paula abraçou o filho com força, puxando contra o peito. Meu amor, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, sussurrava, acariciando os cabelos dele.
Depois olhou nos olhos do menino, decidida. Preciso te contar uma coisa. Esse tal de Paulo Trovão talvez não seja quem disser. Eu vou falar com ele. Você fica em casa, combinado? Tá bom, concordou Miguel, enxugando as lágrimas com o punho. Eu fico. Paula pegou o celular. Se arruma rapidinho e toma seu café. Seu omelete já tá pronto. Eu preciso fazer uma ligação. Ela ligou imediatamente para Verônica. Verônica, preciso de você aqui. É urgente. Descobrimos uma coisa muito séria. Venha o mais rápido que puder. Assim que a amiga chegou, as duas desceram até o pátio. Paula lembrava do que Miguel havia contado. Uma oficina nos fundos, no porão. A porta estava trancada. Paula bateu com força. Senhor João Batista. Abra, precisamos conversar. Silêncio total. Será que ele não tá por aqui? Perguntou Verônica. Pode ter ido varrer o pátio, ou tá em algum outro bloco. Não, ele tá aqui. Essa porta tá trancada por dentro, respondeu Paula. Ela bateu novamente, agora ainda mais forte. Senhor João Batista. É a polícia. Abra essa porta agora. Gritou, blefando sem hesitar. Do lado de dentro, ouviram um leve arrastar de passos. Logo depois, a porta rangeu e abriu devagar. Um homem surgiu. O zelador apareceu curvado, abatido, o rosto pálido, os olhos cheios de medo. O que vocês querem? Que história é essa de polícia? Disse ele, com a voz rouca, desviando o olhar. Sabemos que o senhor deu uma câmera escondida pro meu filho, disse Paula, fitando firme. Por quê? O que o senhor queria com isso? O senhor João Batista recuou, como se quisesse desaparecer no escuro do cômodo. Eu não sei de nada, murmurou. Estão enganadas. Não conheço nenhum Miguel. Verônica deu um passo à frente. Não minta, disse, com firmeza. O senhor tá escondendo alguma coisa. E tenho certeza de que não é quem diz ser. Paula olhou para a amiga, surpresa. O que ela queria dizer com aquilo? O zelador tremeu e baixou a cabeça. É verdade, eu não sou João Batista. Com essas palavras, ele tirou a peruca, limpou a maquiagem do rosto e removeu uma falsa corcunda. Diante das duas mulheres, apareceu outro homem, jovem, bonito, com olhos intensos. Meu nome é Rafael Menezes, disse ele, olhando para Paula e Verônica. E eu sei quem tentou me matar. As duas ficaram em choque. Era difícil acreditar no que viam. Rafael, murmurou Paula. Disseram que você tinha morrido naquele acidente. Não foi acidente, respondeu ele. Foi uma tentativa de assassinato. Alguém armou para mim. Quem? Perguntou Verônica, sem conseguir conter a ansiedade. Rafael fitou Paula por alguns segundos antes de responder. O seu marido, o André. Foi ele quem planejou tudo. Paula balançou a cabeça, em negação. Não, isso não pode ser verdade. O André nunca faria uma coisa dessas. Sempre teve inveja de mim, continuou Rafael. Da minha carreira, do dinheiro que eu ganhava. Ele queria tomar meu lugar. E criou esse plano. Que plano? Perguntou Verônica, tensa. Eu era gerente de confiança na empresa onde ele também trabalhava. Ele tinha um cargo abaixo do meu. Dias antes do acidente, a pedido do dono da empresa, saquei uma quantia alta no banco para fechar uma compra. O André me seguiu. Armou a emboscada. A intenção era se livrar de mim, pegar o dinheiro e fazer tudo parecer uma tragédia. E depois? O que aconteceu? Perguntou Paula. Tive sorte, disse Rafael. A correnteza me arrastou para longe. Um pescador me achou. Cuidou de mim, me deu roupas, um pouco de dinheiro para recomeçar. Era um senhor aposentado, que já tinha feito teatro amador, o senhor Pires. Ele ainda guardava alguns itens da época, peruca, maquiagem, até essa corcunda falsa. Tudo isso foi ideia dele. E depois disso, bem, vocês já sabem. Mas por que você não procurou a polícia? Perguntou Paula. Eu não tinha provas contra o André, respondeu Rafael. Ninguém acreditaria em mim. Todo mundo achava que eu tinha morrido. Então, decidi sumir por um tempo e procurar evidências por conta própria. Me passei por zelador para poder observar tudo de perto.
Quando descobri que você era esposa dele, vi uma chance. Usei seu filho na esperança de encontrar alguma pista, qualquer coisa que provasse o que ele fez. Mas juro que nunca quis machucar vocês. Eu só queria justiça. Queria que ele pagasse pelo que fez. Paula o encarou. Nos olhos de Rafael, viu desespero, dor e sede de justiça. Mas também percebeu que ele tinha consciência de que havia ultrapassado um limite ao envolver ela e Miguel naquela história. E agora? O que você pretende fazer? Perguntou. Rafael suspirou. Não sei. Mas ele precisa ser impedido antes que cause mais estrago. Eu vou te ajudar, disse Paula com firmeza. Mas temos que ser cuidadosos. Ele não pode saber do nosso plano. E acima de tudo, não pode descobrir que você está vivo. Rafael sorriu, aliviado. Nunca imaginei que você fosse me ajudar. Mas agora tenho esperança. Juntos, a gente consegue. Logo em seguida, Paula, Verônica e Rafael voltaram ao apartamento, decididos a agir antes que André aparecesse. Precisamos encontrar alguma prova da culpa dele, disse Paula, determinada. Senão, ele vai escapar mais uma vez. Acredito que o André tem algum esconderijo, acrescentou Rafael. A gente precisa vasculhar tudo. Assim que entraram, Miguel correu animado para abraçar a mãe e Verônica. Mamãe! Tia Verônica! Oi, meu amor, disse Paula, beijando o rosto dele. Hoje a gente vai brincar de uma coisa nova. O quê? Perguntou o menino, curioso. Caça ao tesouro, respondeu Verônica, piscando para ele. E você vai ser nosso ajudante especial. Empolgado, Miguel começou a ajudar. Reviraram gavetas, abriram armários, examinaram todos os cantos da casa. Nada apareceu. Acho que não tem nada aqui, disse Paula, desanimada, olhando para a sala completamente bagunçada. Não desanima, disse Rafael, ainda procurando com energia. Ele deve ter escondido o dinheiro em algum lugar. Pensa, onde você esconderia algo valioso? Paula refletiu. Talvez no quarto. É o cômodo mais reservado da casa. Foram até o quarto do casal e começaram a revirar tudo. Olharam debaixo da cama, viraram o colchão, vasculharam o guarda-roupa. Nada. Onde será que ele escondeu esse dinheiro? Esperem, disse Verônica de repente, fechando os olhos. Tem algo estranho aqui, uma energia pesada. Eu consigo sentir. Ela andou devagar pelo quarto, passando as mãos pelo chão, como se procurasse algo que não se via. Aqui! Exclamou, parando ao lado de um tapete perto da cama. Tem alguma coisa debaixo. Paula e Rafael se entreolharam e levantaram o tapete. Escondida sob ele, havia uma tampa de madeira. Era uma abertura disfarçada no piso. Deve estar aqui, gritou Miguel, empolgado. Achei o tesouro. Com o coração batendo forte, Paula abriu a tampa e espiou lá dentro. Ficou imóvel. Pacotes de dinheiro embalados como vinham do banco cobriam todo o fundo do compartimento. Meu Deus! Sussurrou Paula. Rafael se ajoelhou e pegou um dos maços. São esses. Reconheço essa embalagem. É o dinheiro da empresa, o dinheiro que o André roubou. Paula pegou o celular e, com as mãos firmes, discou. Alô, polícia. Quero denunciar um roubo. Meu marido desviou uma grande quantia da empresa onde trabalha. Temos provas. Ainda naquele dia, André foi preso. Não negou nada. Confessou tudo. Rafael também prestou depoimento. Com as provas reunidas, o caso foi encerrado rapidamente e André ficou preso preventivamente. Dias depois, Rafael visitou um lugar que o assombrava há meses, o cemitério. Parou diante da própria lápide, onde havia sua foto, com data de nascimento e uma falsa data de morte. É estranho. Estou vivo, mas meu nome está gravado aqui, num túmulo vazio, como se eu nunca tivesse existido. Ele tocou o mármore gelado com os dedos e fechou os olhos por um instante. Logo após a prisão de André e o depoimento de Rafael, Paula entrou com um pedido de divórcio. O nome de Rafael foi limpo e ele recuperou sua identidade. Com a saída do antigo diretor, que acobertava André, Rafael assumiu a presidência da empresa. A vida de Paula e Rafael começou a tomar um novo rumo. A dor, os traumas e tudo que enfrentaram juntos criaram entre eles um vínculo diferente, forte, profundo, sincero.
Certo dia, Rafael criou coragem e falou: Paula, sei que pode parecer estranho, depois de tudo, mas me apaixonei por você desde o primeiro momento. Ainda lá no porão, mesmo disfarçado. Eu, nem sei o que dizer, respondeu ela, surpresa. É muita coisa para digerir. Eu entendo. Só queria ser sincero com o que sinto. Também sinto algo por você, mas preciso de tempo. Ainda estou tentando entender tudo. Eu espero o tempo que for, disse ele, tranquilo. Tenho certeza de que podemos ser felizes juntos. Enquanto isso, Verônica também vivia uma nova fase. Tinha conhecido Gustavo, o chefe da segurança da empresa. Desde o começo, houve uma conexão forte entre eles, como uma faísca imediata. Gustavo era inteligente, íntegro, determinado. Verônica se encantou por sua força e serenidade, e ele se apaixonou pela sensibilidade, beleza e espiritualidade dela. Logo começaram a namorar e aproveitaram cada momento juntos. Algum tempo depois, veio o grande dia. Paula e Rafael decidiram oficializar a união. A pedido de Verônica, fizeram uma cerimônia dupla. Ela e Gustavo também se casariam naquele mesmo dia. A festa foi alegre, com flores, música, dança e muito carinho. Paula e Verônica estavam radiantes. Parabéns para vocês, disse Verônica, abraçando a amiga com emoção. Estou tão feliz por ver tudo isso acontecer. Obrigada, Verônica. Vocês também formam um casal maravilhoso. Duas mulheres que enfrentaram tantas dores, enfim encontravam a paz e o amor verdadeiro. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.